Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos falar sobre justa causa e estabilidade. Nós sabemos que a gestante e o cipeiro possuem estabilidade e eles não podem ser demitidos sem uma justa causa, correto? Correto. Mas eu preciso ingressar com uma ação de inquérito, de apuração de falta grave para dispensar essas pessoas? Não, a gestante e o cipeiro não. Mas no caso do dirigente sindical? No caso do dirigente sindical, presta atenção, a empresa não pode simplesmente chegar e demiti-lo. Foi pego furtando. Eu posso demitir uma grávida no mesmo dia ou no outro dia, eu posso demitir um cipeiro no mesmo dia ou no outro dia, mas no caso de dirigente sindical, não. Eu não posso demitir ele dessa forma. Eu preciso ingressar com uma ação de inquérito para apuração de falta grave na Justiça do Trabalho, pedindo ao juiz, que determina a dispensa desse camarada por justa causa pelo ato grave que ele foi cometido. Olha, por exemplo, o dirigente sindical, numa greve, saiu batendo em outras pessoas, eu vi, todo mundo viu, tem provas, tem gravação, eu ingresso com uma ação chamada inquérito para apuração de falta grave. A empresa ela possui 30 dias para ingressar com essa ação, ok? E aí, neste caso, presta atenção, neste único caso, eu posso suspender o contrato de trabalho, vai ficar suspenso, ele não vai receber salário, e aí eu ingresso com a ação. Se eu perder a ação, ele vai ser reintegrado e eu vou ter que pagar os salários atrasados. Se eu ganhar a ação, o juiz determinar a justa causa, então, beleza, eu consigo demitir por justa causa e não vou pagar nenhum salário atrasado. Então, muito cuidado. No caso de dirigente sindical, a lei também elenca outros, mas assim, o mais comum seria o dirigente sindical, ok? Qual seria a diferença na hora da audiência, na hora de instrução, no caso de uma ação de inquérito para apuração de falta grave? Nestes casos, eu posso ouvir até 6 testemunhas, não mais 3, mas 6. 6 testemunhas podem ser ouvidas, ok? Então, fica a dica para você que tem na sua empresa um dirigente sindical. Então, nestes casos, não pode ser demitido de qualquer forma, não. Precisa de uma ação de inquérito para apuração de falta grave. Eu posso aplicar justa causa ao empregado que vive no celular? Ou eu posso aplicar justa causa ao empregado que vive chegando atrasado? Ou aquele empregado que falta demais? Ele não chegou a faltar 30 dias, para dar um abandono de emprego. Mas ele tem faltas reiteradas. Eu posso aplicar justa causa nestes casos? Eu posso aplicar justa causa também para aquele que é totalmente descompromissado com o serviço, com as suas atividades? Sim, claro que sim. E aí a gente chama a história da desídia. Eu consigo aplicar justa causa por desídia nestes casos. Tem empresas que assim que o funcionário é contratado já assinam um termo que não pode estar utilizando o celular no ambiente de trabalho. Quando eu pego um funcionário fazendo isso, eu aplico de imediato a justa causa, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a desídia, porque são fatos que não são tão graves, mas que são reiterados. E como eu provo essa reiteração? Por meio de outras penalidades. O funcionário hoje chegou atrasado, eu aplico uma advertência. O funcionário hoje eu peguei ele usando o celular, eu aplico uma advertência. Semana que vem, o mesmo funcionário chegou atrasado, o que eu aplico? Uma suspensão. O mesmo funcionário está utilizando novamente o celular que ele sabe que não pode. O que eu aplico? Uma suspensão, que é algo mais grave. Reiterou, aí sim eu aplico uma justa causa, mas eu tenho provas de que houve a progressão de penalidades, que muitas das vezes as empresas não conseguem entender isso, o advogado não consegue orientar a empresa nesse sentido, e acaba ocorrendo o quê? A reversão da justa causa na Justiça do Trabalho. E é o que a gente não quer.
A gente quer aplicar uma justa causa que seja realmente justa, mas que seja aplicada de maneira correta, ok? Já vi casos de empresa aplicar justa causa porque o funcionário faltou um dia. Isso não é causa de justa causa porque ele faltou um dia. O cara trabalhou 10 anos na empresa, faltou um dia, deu justa causa no rapaz. Tá na cara que queria dispensá-lo sem pagar as verbas rescisórias a que era devido. Lógico. Isso pode? Não, gente. No caso da desídia, a gente tem que respeitar a progressão de penalidades para evitar que ocorra a reversão. É diferente, como eu já falei para vocês, de um funcionário que agride outro, de um assédio sexual, né? É diferente de um furto, que é algo extremamente grave que você tem que tomar atitude imediata. Mas fatos pequenos reiterados eu aplico, neste caso, a desídia, ok? O que fazer em caso de briga entre funcionários? Chegaram a vias de fato, começaram a se bater. Se for mulher, a gente sabe que é meio puxa cabelo, cabelo vai, cabelo vem. É homem, se for homem, soco vai, soco vem, que homem só brinca. Uma história de soco, né? O que fazer nesses casos? Justa causa. Mas qual seria a exceção para este caso de briga? A única exceção que a lei traz é a respeito da legítima defesa, tanto da pessoa como de terceiro. O exemplo que eu te dou, o cara está aqui cozinhando, do nada chega o outro por trás, dá uma voadora nas costas e começa a bater nele, e ele se vira e começa a bater também no cara. Ele começou, ele estava lá dele trabalhando, de repente chega um louco lá e começa a bater nele, e ele, para se defender, bate também. Esta pessoa que não iniciou a briga não pode ser demitida por justa causa, porque ele agiu em legítima defesa. Ou outro exemplo que eu posso dar a vocês, um terceiro está lá, eu olho para o meu lado e vi que a pessoa está apanhando, e eu vou ajudar a pessoa, tentar apartar a briga, e acabo apanhando também, para me defender eu tenho que bater. Então eu estou agindo em legítima defesa de terceiro. Esse cara também não deve ser dispensado por justa causa. Apenas quem começou a briga ou o agressor de verdade, não a pessoa que agiu em legítima defesa, ok? Ficou até redundante, mas é para você entender que é de extrema importância esse fato. Outra coisa, com relação à briga, você tem que prestar muita atenção ao princípio da isonomia. Que princípio é esse? Eu não posso tratar as pessoas que fizeram a mesma coisa de maneira diferente. Os dois começaram a xingar um ao outro e, de repente, começaram a se bater. Os dois estão errados. Não estão? Eu tenho que demitir os dois por justa causa. Mas aí eu gosto mais do João do que do Marcos. O João e o Marcos começaram a briga e aí eu, gostando mais do João do que do Marcos, eu demito o João por justa causa e o Marcos eu dou uma suspensão. Pode isso? Não. Se ele ingressar com ação trabalhista, informa, olha, foi eu e o fulano não foi demitido, apenas eu, o juiz pode reverter essa justa causa. Então, preste muita atenção no princípio da isonomia. Com exceção, como eu falei para vocês, se o outro tivesse agido em legítima defesa. Mas, para isso, é necessário uma sindicância, né, que você recolha o depoimento por escrito das testemunhas. Filmagens é de extrema importância, sempre salve a filmagem nesses casos de justa causa, porque a pessoa ingressa com ação na Justiça do Trabalho e fala, não fiz nada, fui demitido injustamente, inclusive eu apanhei, eu estava agindo em legítima defesa. Vou até contar um caso aqui para vocês, de um restaurante que a gente advoga, e aí o rapaz ingressou justamente com esse argumento, não, eu agi em legítima defesa, bateram em mim, eu só revidei e eu fui o único demitido por justa causa. E aí pede a reversão. Analisando as filmagens, eu verifiquei que o reclamante, gente, pensa no cara forte e grande. Pensa. Sabe? Tipo lutador, musculosão, 2 metros de altura. A imagem é a seguinte. Ele está vestido para sair, ele tinha acabado o turno dele, e chegou um colega magricelo, pequeno, baixinho, bem magrelo. Bateu nas costas dele, mas em tom de brincadeira você viu que ele estava sorrindo. E depois eu falo sobre as brincadeiras no ambiente de trabalho, que é bem complicado. Mas aí ele bateu nas costas do amigo
Gente, do nada, esse cara se vira, mete a mochila na cara do outro e começa a socar o outro. E um terceiro aparece para ajudar o outro. E as meninas, tudo em pânico, gritando, porque ele era muito grande. E aí ele bateu basicamente nos dois e saiu e falou que era legítima defesa. O juiz, vendo aquela imagem, não quis nem ouvir testemunha. Falou, não vou ouvir. Olha o teu tamanho, cara. Que legítima defesa, o cara encostou, bateu assim nas suas costas. Não foi murro, não. Você vê nitidamente que o cara deu um toque nas costas dele. Nesse caso, apenas ele foi demitido por justa causa. Os outros, um agiu em legítima defesa de terceiro, o outro só apanhou. Tá? Mas não começou, não teve nenhuma briga. Inclusive foi ouvido todas as pessoas que estavam lá. Eles falaram, gente, eu não sei, ele surtou. Ele surtou porque o rapaz, fulano de tal, só brincou com ele, como todos os dias brinca. Então, assim, não sei o que deu na cabeça dele naquele momento, mas ele surtou. E esse surto, né, levou à demissão dele por justa causa, ok? Então, fica a dica, no caso de briga, toma cuidado só para verificar se houve legítima defesa ou não. O que fazer nos casos do vigilante noturno que acaba dormindo? Isso é muito comum, né? Isso acontece porque assim, a gente sabe que o trabalho noturno ele é sofrido. Imagina você ficar parado lá dentro de uma guarita, esperando amanhecer o dia. Primeira coisa, dá sono só de pensar. E dá mesmo. Eu vou contar um caso para vocês, que chegou lá no escritório. Recebemos uma intimação, uma citação de uma ação trabalhista de um vigilante que foi demitido por justa causa, porque dormiu, né, no turno dele. E ele alegou que não tinha dormido. Eu falei assim, eu fui demitido por justa causa porque a empresa alegou que eu dormi, mas eu não dormi. Eu passei mal, eu sentei no chão, eu estava passando mal ali. E depois eu levantei e melhorei. Mas eu estava passando mal, por isso que eu sentei no chão. E aí eu fui ver as câmeras, tá, do local, do ambiente de trabalho, no dia que aconteceu o fato. Ele estava sentado, um monte de monitor aqui, olhando, e aí ele dorme, cochilou. Só que aí ele dava aquelas acordadas, sabe? Que você tá sentado e assusta e acorda. Só que aí não foi suficiente. Deu aquelas cochiladas fortes. Ele saiu da cadeira, entrou debaixo da mesa, onde a câmera não pegava. Só que aí a gente consegue ver o reflexo do espelho do outro lado. Ele não se atentou a isso. A câmera pega o reflexo, né, do lado da parede, que ele entrou e foi dormir. E ele deitou no chão, embaixo da mesa e foi dormir. E tá alegando na inicial que não, eu não estava dormindo. Eu tinha passado mal e eu sentei no chão. Não, ele dormiu. E aí entrou, meia hora depois entra um colega, chama ele acorda assustado e senta de novo na cadeira. Ele dormiu. Então, assim, a jurisprudência tem entendido que é um fato grave, porque vigilante, né, você está lidando ali com vidas. A qualquer momento, um deslize da pessoa, um cochilo da pessoa pode entrar assaltantes, bandidos, matar pessoas, ser assaltado e sequestrado. Então, assim, a desgraça é grande. Então, para a maioria dos tribunais, é cabível, sim, a aplicação de justa causa, neste caso, por desídia, tá, pessoal? Mas não é unânime. Eu já vi decisão do tribunal falar, o cara trabalhou 5 anos para a empresa, porque deu um cochilo de 5 minutos, não poderia ter sido dispensado por justa causa, a pena aplicada foi exacerbada. Poderia ter aplicado uma suspensão, uma advertência. E tem tribunal que entende, não, é absurdo, não pode dormir. Ele já recebe a mais para isso, o horário já é reduzido para isso, e ele está lidando com vidas, então tem que ter muito cuidado, ok? E fica esses dois entendimentos para você, advogado, orientar a sua empresa a verificar qual o melhor caminho. E aí a gente tem que estudar o caso, né? Como eu falei para você, tem caso que o cara trabalhou 5 anos, nunca cochilou. E aí toma um remédio, está com dores, ou acontece alguma coisa, precisa tomar um remédio e acaba cochilando, é um caso. Outro, o cara acabou de ser contratado e já está dormindo lá 2 horas sentado dormindo. Então, assim, o caso concreto tem que ser analisado, verificado, ponderado, qual a melhor situação. Justa causa, sem justa causa, o que aplicar neste caso. Vamos falar sobre furto? Sim, furto.
Muitas das vezes as empresas elas deixam de aplicar a justa causa com medo de reverter na justiça e aí tem que pagar as verbas rescisórias do reclamante, tem que pagar advogado da parte contrária, tem que pagar o próprio advogado, dependendo do contrato que as partes têm. Então, assim, como aplicar a justa causa em caso de furto? Eu posso trazer para vocês alguns exemplos de furto. O furto de algo normal, assim, de algo de valor. Eu tenho o furto de informação. Eu tenho o furto de alimento para se alimentar, né? Estou com fome, vou lá e furto algo e como. E eu tenho também a tentativa de furto. Como eu aplico a justa causa em cada caso especificamente? Primeiro, me furtou um fogão, me furtou, sei lá, um engradado de Coca-Cola, 2 engradados de Coca-Cola, me furtou várias picanhas, porque são empresas que vendem refrigerante, bebidas alcoólicas, né? Refrigerante, cigarro, empresas que vendem carnes. Então, assim, são empresas muito visadas, que têm, assim, um alto índice de funcionários que acabam cometendo esse delito. Furtou algo caro, né? Furtou carne, que dá uma fortuna. O que é que eu faço? Demito por justa causa. Né? Verifico as pessoas que presenciaram, as pessoas que ficaram sabendo, que presenciaram, na verdade, não que ficaram sabendo, as pessoas que presenciaram o fato, peço um depoimento por escrito, ok? Peço um depoimento por escrito. E muitas dessas empresas têm câmeras, então verifica as gravações e salva, faz um dossiê e demite a pessoa por justa causa imediatamente, ok? Mas a pessoa tentou furtar e ela não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Começou, mas alguém apareceu, ela deixou lá e você verificou aquilo. Eu demito por justa causa? Sim, eu demito por justa causa. Ele tentou furtar. A próxima oportunidade que ele tiver, ele vai efetuar o furto e você vai sair prejudicado. Então, eu vou deixar uma pessoa na minha empresa que tentou me furtar? Não, eu demito essa pessoa. Então, cabe sim a aplicação da justa causa nesse caso. Outro tipo de furto é o furto de informação. Tem empresa que tem informações valiosas, que a concorrência não pode saber. E aí tem funcionários que pegam e furtam essas informações. Eu posso aplicar a justa causa nesse caso? Sim, porque é algo valiosíssimo para a empresa. Ok? Outro caso também de furto é o furto para comer. Tá? Como é que eu aplico a justa causa nesses casos? Nestes casos, especificamente, o cara furtou para comer. Tá? O STF, inclusive no direito penal, tem aplicado a questão do princípio da insignificância. Furtou para comer. Ok? Estava com fome, foi lá, pegou um peixe, pegou, sei lá, um pedaço de carne e comeu. Na Justiça do Trabalho, há quem reverta, porque fala, ele estava com fome, ele furtou. É assim, a justa causa é demais para esse caso. Poderia ter dado uma suspensão, uma advertência. Então, assim, nestes casos, vai depender muito do entendimento do seu tribunal. Aqui, o que a gente aconselharia? Né? A demitir sem justa causa. Porque eu não confio mais numa pessoa que, se ela furta uma comida, ou sei lá o quê, pode ser que ela amanhã furte algo maior. Porque se você está com fome e precisa, a tendência é ir de lá e falar, ó, gente, alguém pode me ajudar, ou fala com o chefe para adiantar alguma coisa. Então, seria basicamente isso. Se furtar para comer, tem entendimentos que fala que aplica-se o princípio da insignificância e a justa causa não é cabível, e tem entendimento que fala que não, que aplica-se a justa causa. Então, vai depender do que você conversar com o seu cliente, né? Do que a empresa entende, se é gravíssimo ou não, certo? Então, fica a dica para vocês. Sempre lembrando que em caso de furto, olha, presta atenção na imediatidade. Se precisar abrir sindicância, ok, não suspende a pessoa, porque se você suspender o reclamante, se você suspender o funcionário, você não pode aplicar a justa causa, porque é dupla punição pelo mesmo fato, não pode, vai acabar revertendo a justa causa, mesmo que o fato seja gravíssimo, ok? Se você precisa abrir uma sindicância, afasta ele, deixa ele em casa. Aqueles dias que ele ficar afastado, ele vai receber. E se for constatado que realmente ele furtou, você aplica a justa causa sem mais demora.
fazer quando a empresa recebe um comunicado de rescisão indireta? O empregado envia um telegrama para a empresa comunicando: olha, não venho mais trabalhar a partir da data tal, porque ingressei com a ação e estou pedindo rescisão indireta do contrato de trabalho. Eu já vi muito advogado de empresa, erroneamente, assim, é um erro extremamente gritante, orientar o seu cliente, né, orientar o proprietário da empresa, orientar o RH em aplicar justa causa ao empregado por desídia ou por abandono de emprego. Não faça isso. Ele comunicou a você porque não vai mais trabalhar, porque ingressou com a ação e está pedindo a rescisão indireta. Então não cabe justa causa. O que acontece? Basicamente o contrato vai estar suspenso. Ele não vai trabalhar, o contrato vai estar suspenso e vai se aguardar a decisão do juiz. Esse é o melhor caminho. E aí você vai juntar todas as provas, tá? Verificar inicial para comprovar que aquelas faltas, que o que ele está alegando não corresponde com a verdade. Então, se ele quiser sair, ele peça a demissão, mas a demissão sem justa causa não é devida porque você não fez nada para merecer a justa causa que o empregado quer te proporcionar. Então, pessoal, preste atenção. Recebeu um comunicado de rescisão indireta, não aplica a justa causa no reclamante, porque não tem nada a ver, tá? Ele te comunicou, não é desídia, não é um abandono de emprego. E tem essa opção na lei, o empregado que ingressa com ação de rescisão indireta, ele tem a opção de continuar trabalhando, como de não continuar trabalhando. Outra dica também que eu tenho a passar para os advogados que trabalham com reclamantes. O cara chega no seu escritório e fala: doutor, é insuportável trabalhar, tá insuportável trabalhar naquela empresa. Eu não consigo mais trabalhar. Eu estou sendo assediado, eu estou adoecendo. É um inferno aquela empresa. E aí você lembra: então vamos entrar com ação de rescisão indireta e vamos informar o juiz o que está acontecendo para que a própria empresa te demita. Aí você, ao invés de orientar o seu cliente a mandar um telegrama, né, a não mais ir trabalhar, porque vai ficar mais desgastoso ainda quando a empresa receber a notificação de rescisão indireta. Se o clima estava ruim, vai piorar. E muitos advogados não sabem que você tem a opção de não mais trabalhar. Você entregou, comunicou, não vai mais trabalhar. Você tem essa opção, porque já está complicado sem a empresa saber que está sendo processado. E quando a empresa descobrir, dependendo da situação, do caso, vai virar um inferno na vida do seu cliente. E assim, o inferno para a vida da empresa, o inferno na vida do cliente, então não compensa. Você viu que a situação está insustentável, manda o telegrama e fala: cara, espera a ação em casa, procura outro trabalho. E aí a gente pede baixa. Vamos ver se o juiz dá ou não essa rescisão. Se não der, pede demissão. Ok? Esse seria o melhor caminho para que nenhuma das partes sofram com essa situação, certo? Outra dica que eu dou para vocês é a respeito da demissão logo após que o empregado ingressa com a ação. Também não faça isso. Não oriente o seu cliente a demitir o empregado. Se ele não estiver pedindo rescisão indireta, muitas das vezes o que acontece? A situação realmente está ruim. Está muito ruim. E aí o reclamante ingressa com a ação de rescisão indireta e continua trabalhando. A empresa nem foi notificada ainda. Só que está tão ruim a situação que o empregador fala: cara, realmente não dá para continuar com esse cara aqui na empresa, então eu vou demiti-lo sem justa causa. Beleza, resolveu o problema dele. Mas tem casos que o empregado ele ingressa com ação pedindo, por exemplo, PLR, hora extra que não está sendo paga, e a empresa fica: nossa, está me processando, ainda quer vir trabalhar? Não, vou te dar, você vai ser demitido. E o que a jurisprudência tem entendido nesses casos? Quando um empregado ingressa com ação e a empresa imediatamente o demite, é como se ele estivesse sofrendo uma discriminação por causa da ação. E pode sim a empresa ser condenada a pagar dano moral. E ninguém quer isso. Ninguém quer que o passivo da empresa, do seu cliente, aumente, correto? Então, recebeu uma notificação de ação judicial, se o cara não cometeu nenhuma falta em ensejar a justa causa, deixa ele trabalhando, ok? Outra dica também, que às vezes a gente acha que eu estou descobrindo a roda tal, mas eu já vi. É uma dica que muitas vezes
inclusive na prova da OAB, é o que mais se fala. Depois da reforma trabalhista, quantos dias eu tenho que entregar a carteira de trabalho para o empregado depois que eu fiz as anotações? Com a reforma trabalhista são 5 dias, ok? 5 dias. Eu tenho para devolver a carteira do rapaz, da moça, sei lá. Mas a pessoa foi demitida, tal, ingressou com uma ação, estava doente, o juiz mandou reintegrar. Eu reintegro e coloco lá nas observações, foi reintegrado, tudo bem, na data tal, tal, e aí coloca a ação por determinação judicial, processo tal, tal. Não pode fazer menção a justa causa, processo judicial, na carteira de trabalho de ninguém, pelo amor de Deus. Eu, inclusive, vivi isso e ingressei com ação contra uma empresa porque anotou a reintegração, o número do processo na carteira de trabalho da minha cliente. Isso não pode. Então, eu terminei aquela ação e ingressei com outra pedindo dano moral, porque ele fez menção ao processo na carteira de trabalho. E quem é outra empresa que vai contratar uma pessoa que anda processando outra empresa? Por mais que a gente fale que não pode acontecer isso, que não pode ter discriminação, gente, são seres humanos, acontece. Se eu vejo uma pessoa, nossa, eu vou contratar você está aqui, fulano de tal, ação judicial, não vou contratar, porque essa pessoa a qualquer momento pode me processar. Então, muito cuidado. Também, olha essa dica, que é muito importante. Como a lei fala que você tem 5 dias para devolver a carteira de trabalho do funcionário, então, muito cuidado, porque você pode ser processado, dano moral se você não devolver, também nesse período, e multa. A lei prevê multa também para aquele empregador que não entrega a carteira de trabalho, não devolve a carteira de trabalho nos 5 dias. Fica para vocês essas dicas que são de extrema importância para diminuir o passivo trabalhista. Hoje nós vamos falar a respeito de rescisão indireta. Quanto erro eu já vi a respeito desse pedido, pelo amor de Deus. Você é advogado de reclamante, muito cuidado. E advogado de empresa também, cuidado nas orientações quando recebe uma rescisão indireta na empresa, né? Vamos lá, primeiro, rescisão indireta. A diferença entre a rescisão indireta e a justa causa é que a justa causa é o empregador que aplica ao empregado e a rescisão indireta é o empregado que aplica ao empregador, tá? A empresa fez algo muito grave para mim e eu estou pedindo o desligamento e ela terá que me pagar todos os direitos. Essa é a rescisão indireta. E vocês sabem, presta atenção, você é advogado de reclamante, pelo amor de Deus. Quando você ingressa com ação indireta, uma ação de rescisão indireta, o funcionário, ele tanto pode continuar trabalhando como parar de trabalhar. Mas muitas vezes o advogado, ele impõe ou não explica ao funcionário que ele pode parar de trabalhar e esperar a ação, né, ser concluída em casa ou procurar outro emprego, sei lá. Mas pode aguardar essa ação ser concluída e não precisa ir trabalhar mais, tá? Porque às vezes você pega um caso de assédio, a situação já estava insuportável, aí a pessoa vai e continua trabalhando e processou quem está pagando o salário. Então isso é uma confusão. Olha, isso dá... É terrível, é terrível. Então assim, orienta teu cliente. Você consegue continuar trabalhando lá? Não. Então, ok. Então você não vai trabalhar. Vamos resolver na justiça e vamos ver o que o juiz determina. Porque quem decreta a rescisão indireta, é o juiz, ok? Tá fácil, né? Até aí. E aí, como eu faço? Eu, advogado de reclamante, chegou uma pessoa no meu escritório e falou, olha, o salário está sendo pago em atraso todos os meses. Esse é um motivo. Doutor, não estão pagando o meu FGTS. Não, eu vi que não pagaram. Esse é outro motivo, tá? Vou citar alguns exemplos aqui clássicos para vocês. A lei elenca, né, tem várias alíneas, mas eu vou citar alguns exemplos que são mais comuns. Falta de depósito do FGTS, né? Assédio moral. Como é que eu aguento ficar num ambiente que está adoecendo o meu psicológico, né? O ambiente de trabalho ele tem que ser saudável.
Se o ambiente já não está mais saudável, se eu estou sofrendo assédio diariamente, então, querido, cabe sim rescisão indireta, ok? Violência física. Eu fui trabalhar, o patrão foi, me deu uma voadora, me bateu. Eu vou continuar trabalhando num lugar desse? Você vai orientar seu cliente a voltar a trabalhar? Não tem lógica, gente. Então, esses são casos que não dá. E nem dá para você orientar, pede demissão. Não é pedir demissão e depois entrar com ação de rescisão indireta. Você vai entrar com a rescisão indireta, ação de rescisão indireta e ponto. Não vai pedir demissão, ok? Outro caso é diminuir, né, a quantidade de trabalho. Ele trabalhava 220 horas, agora está trabalhando 100 horas. E aí diminuiu o salário dele de propósito, pressionando o cara para pedir demissão. Isso pode? Claro que não, pelo amor de Deus. Rebaixou o cara foi promovido, depois foi rebaixado de função. Não pode, tá? E quando acontecem essas coisas, o ambiente de trabalho está insuportável. Então, assim, não vai rolar continuar trabalhando. Ah, mas quer receber salário, aí o salário, sabe, assim, eu já vi advogado falar, não, eu deixo porque ele precisa do salário mensal. Gente, às vezes a pessoa está tão desgastada que é capaz de fazer uma besteira. É melhor não ir e procurar outro trabalho enquanto a ação não é resolvida. Porque eu nunca vi, eu já vi advogado pedir, mas eu nunca vi o juiz deferir em tutela antecipada uma rescisão indireta sem antes ter uma audiência de instrução, ele analisar toda a documentação, ele ouvir a parte contrária, tá? Então, olha, só se for algo extremamente grave, assim, de forma extremamente clara, para que seja deferido em tutela antecipada, mas eu duvido muito que isso aconteça, tá? Pode ser grave quanto for, eu nunca vi juiz deferir. Pode ser que um caso, você que está me ouvindo nesse vídeo, você pode até escrever aqui pra gente e falar, olha, aconteceu comigo, eu pedi tutela e o juiz deu. Mas assim, é algo extremamente excepcional. Então, como eu faço? Eu, advogado de reclamante, chegou o meu cliente e narrou um desses fatos. Primeira coisa, eu vou digitar para ele um telegrama, tá? Para notificar a empresa. O telegrama ainda existe. Eu ainda vi uma advogada recém-formada que ela me pediu essa orientação. Eu falei, querida, manda o telegrama para a empresa, né? Pede para ele enviar o telegrama, comunicando da rescisão indireta que a partir daquela data ele não mais trabalharia na empresa. E então foi isso que ela fez. O telegrama existe, você pode fazer diretamente pelo site dos Correios ou ir no correio. Então você informa, olha, eu, fulana de tal, né, contratada na data tal, informo que não vou mais trabalhar nessa empresa. Apaga essa parte. Apagou? Vamos continuar. Eu, fulana de tal, contratada na data tal, aí coloca seu CPF, né, seus documentos pessoais, informo que a partir de amanhã, ou a partir, né, hoje foi meu último dia de trabalho, porque estou ingressando com ação de rescisão indireta, pela falta do pagamento do meu FGTS, ou pelo assédio moral que venho vivenciando na empresa desde tal data por fulano de tal, ou porque sofri violência física na empresa na data tal. Então, assim, você narra o que está acontecendo e manda para a empresa. Esse foi meu último dia. Acabou. E espera o juiz deferir a sua rescisão indireta, ok? E a empresa, quando recebe isso? Primeira coisa que o proprietário, né, o cliente vai fazer é ligar para o advogado. Doutor, acabei de receber aqui um telegrama de um rapaz, meu funcionário, que está falando que o último dia de trabalho dele foi ontem e ele não vem mais trabalhar porque ele vai me processar e está pedindo rescisão indireta. E você vai falar, então manda telegrama para ele novamente falando que se ele não voltar ao trabalho ele vai ser demitido por abandono de emprego. Eu vi isso. Gente, abandono de emprego, 30 dias consecutivos sem aparecer e sem dar notícias, tá? Não dá justa causa por abandono de emprego porque ele comunicou porque ele estaria faltando. Já vi também advogado orientar a empresa a falar assim, aplica justa causa por desídia, porque ele faltou uma semana, por exemplo. Não, nada de justa causa. Você vai aguardar a citação para se defender no processo
e não vai dar justa causa dele. Ele está pedindo a rescisão do contrato e aí você vai esperar o juiz, né, concluir se é devido ou não é devido a rescisão indireta, tá bom? Deixa eu ver mais se eu falei tudo para vocês. E é isso. Inclusive o telegrama, você advogado de reclamante, quando for enviar, você pede para que o seu cliente envie com cópia do conteúdo, tá? E a R, porque o correio ele vai enviar o telegrama para a empresa, ele vai receber uma cópia do que foi enviado para a empresa e o AR vai dizer quem recebeu na data tal, no horário tal. Está lá a assinatura da pessoa. E você junta isso ao processo, ok? Outro erro, antes que eu esqueça de falar com vocês, é a respeito do FGTS. Gente, se você está falando que não foi depositado corretamente o FGTS, então junte o extrato analítico do FGTS. Você pede para o seu cliente se dirigir à Caixa Econômica Federal, solicitar o extrato analítico do FGTS, que eu acredito que fica pronto em no máximo 5 dias. E aí você junta esse extrato no processo, inclusive, né, aponta para o juiz, olha, de tal período a tal período não houve pagamento não recolheram o FGTS. Um dos maiores erros que nós encontramos, tanto de contestação quanto de inicial, é de justa causa. As pessoas, os advogados, eles não sabem aplicar a justa causa e nem sabem pedir a reversão. Quantas vezes nós encontramos a inicial pedindo rescisão indireta da justa causa? Não, o pedido não é esse, pelo amor de Deus. Se o seu cliente foi demitido por justa causa, qual é o pedido? A reversão da justa causa. É esse, não rescisão indireta. A rescisão indireta é quando eu quero aplicar a justa causa ao meu empregador, à empresa. Se a justa causa já foi aplicada ao reclamante, eu tenho que falar para o juiz, olha, aquela justa causa foi mal aplicada, foi infeliz, e assim, eu quero a reversão, para que ele receba todos os direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. Esse é o pedido correto. Também os advogados não conseguem orientar as empresas de como aplicar corretamente a justa causa. É por isso que muitas das vezes o judiciário ele acaba revertendo a justa causa porque o advogado ele não consegue verificar a lei e aplicar corretamente ao caso concreto. Eu sei que não é fácil, principalmente falando de justa causa. E muitas vezes eu já vi caso da empresa verificar que o reclamante, que o empregado estava furtando e por medo de aplicar uma justa causa e ele ingressar com a ação, não aplicou, demitiu sem justa causa. Então, assim, eu vou te ensinar a como aplicar corretamente a justa causa para que não haja reversão na Justiça do Trabalho, ok? Primeiro, de quem é o ônus da prova na Justiça, né? O cara ingressou com a ação. Quem é o ônus da prova de provar que existe a justa causa, que ela foi aplicada corretamente? É da empresa. O reclamante ele vem, ingressa com a ação, eu quero a reversão, não foi aplicado corretamente. Ponto, acabou. Eu, como empresa, eu tenho que provar que aquela aplicação foi correta. Então, sempre lembre-se, o ônus da prova é seu. Então, você tem que estar munido de toda a documentação necessária para não reverter esta justa causa, ok? Segunda dica, uma das mais importantes, o princípio da progressão das penas. Eu já vi casos de empresa também, já falei para vocês, teve uma que o cara furtou, demitiu sem justa causa porque estava com medo de aplicar a justa causa. E já vi outra que o cara faltou um dia e aplicou a justa causa. Não, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Existe uma progressão de penas, né? Faltou um dia, não é justa causa, não é assim, não é um ato tão absurdo para romper de forma abrupta o contrato de trabalho dessa forma. Faltou um dia, o que é que eu faço? Advertência. Faltou mais uma vez? Eu estou falando faltas sem atestado médico, sem qualquer justificativa, tá? Faltou a segunda vez? Suspensão. E já adverte, né? Suspende e fala, olha, cara, mais uma vez você vai ser demitido por justa causa. Então, eu fui progredindo das minhas penas, né? Então, eu apliquei advertência, eu apliquei uma suspensão, e aí eu venho com a justa causa.
Mas também você tem que levar em consideração que o fato tem que ser imediato, tem que ter imediatidade. Como assim? Eu não posso ver que o cara me furtou em janeiro e demitir ele por justa causa lá em junho. Se eu já sabia do fato que aconteceu aqui. Se eu descobrir que uma pessoa está me furtando hoje, se você precisar abrir uma sindicância para verificar se realmente aquilo aconteceu, tudo bem. E também não pode demorar muito, tá? Mas se não, no outro dia, justa causa. Um exemplo que eu posso te dar. Já aconteceu várias e várias vezes, que talvez seja um dos clássicos das empresas que eu já trabalhei, que eu trabalho, que eu cuido, dos funcionários sair no tapa. No meio do expediente começam a se esmurrar, a se estapear. E assim, câmeras, testemunhas, o que é que eu faço? No outro dia, justa causa nos dois. E aí a gente vai falar a respeito de agressão física em outro vídeo, para vocês conseguirem entender. Eu estou falando um caso meio que por cima. Os dois estavam errados, então os dois foram demitidos por justa causa. Ok? E aí, outro também, outro exemplo que eu tenho que falar para vocês, que a justa causa tem que ser algo extremamente grave e imperdoável. Imperdoável. Não dá para manter uma pessoa que sai se estapeando com outra pessoa dentro da minha empresa, na hora do expediente. E não dá para manter uma pessoa que me rouba, que me furta, né? A palavra certa é furto. Não dá para manter uma pessoa que falta reiteradamente. Não dá para manter uma pessoa que sempre chega atrasado. Não dá para manter uma pessoa que toda segunda-feira chega embriagada na minha empresa. Como é que eu vou lidar com essa situação? Né? Qual é o caminho para aplicar a justa causa nestes casos? Outra coisa, outro erro que é assim, clássico, dupla punição. Às vezes a empresa ela confunde a suspensão, né, com o afastamento para verificar o que aconteceu. Tá? Exemplo, nesse outro caso, ninguém viu, mas 2 funcionários se estapearam dentro do banheiro e depois ficou sabendo, a empresa ficou sabendo e o que aconteceu? A empresa, ao invés de afastá-los para apurar o que aconteceu, aplicou uma suspensão, deixou eles em casa 3 dias, verificou o que tinha acontecido e depois demitiu por justa causa. Então, aplicou 2 penas. Não pode acontecer. Se você suspendeu, você não dá justa causa. Mas o que é que você pode fazer, como eu falei? Eu posso simplesmente falar, olha, não dá para você vir trabalhar aqui, a situação está complicada, então você vai ficar em casa 3 dias para a gente verificar o que aconteceu. Esses 3 dias a pessoa vai ficar em casa e vai receber salário, ok? E aí você verifica, se tá ok, aplica a justa causa. Se não, ele retorna ao trabalho. Mas você tem que saber diferenciar o que é a suspensão do afastamento para apuração de falta grave, ok? E também, gente, vocês têm que aprender que existe o princípio da isonomia que é aplicado na justa causa. Mais uma vez o exemplo dos funcionários que começam a brigar fisicamente, né? Começam a proferir xingamentos e depois começam a brigar. Neste exemplo, se os 2 estão errados, né? Os 2 começaram a debater, a brigar e chegaram à linha de fato, a vias de fato, então eu demito os 2. Eu não posso demitir um e o outro aplicar uma suspensão, uma advertência, se os 2 estão errados. O princípio da isonomia, porque se esse empregado ingressa com ação na Justiça do Trabalho falando, olha, eu e fulano de tal, nós realmente brigamos. Só que eu não sei porque só eu fui demitido por justa causa. E o cara está trabalhando lá, só levou uma suspensão. Então, assim, princípio da isonomia. O juiz vai acabar revertendo essa justa causa, porque foi mal aplicada. Se os 2 estão errados, os 2 têm que ser dispensados, ok? Mesma pena, mesma punição para o mesmo fato. Não posso ter punições diferentes para o mesmo fato, certo?
Vamos falar a respeito de um tema que é bem complexo, que existe muito tabu, o assédio sexual no ambiente de trabalho. É algo assim que a gente sabe que existe, mas muitas vezes é velado, ou muitas vezes é colocada a culpa na mulher. Não, a mulher que anda se insinuando, a culpa é sempre da mulher. Porque a nossa sociedade, infelizmente, ainda é muito machista. Mas você que tem uma visão, que sabe que o assédio sexual pode provocar um dano moral na justiça do trabalho, a empresa pode ser condenada por isso, o que fazer? Quando eu descubro que eu tenho um funcionário que está assediando sexualmente outros funcionários, né? Porque pode ser homem também, hoje em dia está bem diversificado, né? Então, o que fazer nesses casos? Justa causa. Justa causa por ato de incontinência, que é a linha B do artigo 482 da CLT, ok? Então, abra a sindicância, né? Peça que as testemunhas escrevam o que está acontecendo e demita a pessoa por justa causa, porque é algo extremamente grave. Não dá para ficar, ter a história do princípio da progressão. Ele está assediando sexualmente minha funcionária, batendo na bunda, puxando saia, que é o mais comum. Inclusive, eu já vi caso da Câmara da empresa pegar o gestor fazendo isso com as funcionárias e simplesmente ingressar com uma ação e falar para o juiz, não, era brincadeira, a empresa levou muito a sério, eu trabalhei muitos anos naquela empresa, não deveria ter sido dispensado por justa causa, foi um absurdo. E assim, e levar a testemunha de algumas meninas que estavam no vídeo falando, não, era brincadeira dele, eu não levei a sério. Não é brincadeira. Puxar a saia, bater na bunda é falta de respeito, não é local. Então, assim, ato de incontinência, aplica-se a linha B do artigo 482 da CLT, ok? O cara sempre tá bêbado, ok? Sempre, sempre. Ele realmente já virou uma doença. E ele não consegue, ou o INSS entende que ele não está doente. Eu posso demitir essa pessoa que sempre está bêbada na minha empresa por justa causa? Pela lei, sim. Mas você tem que ter muito cuidado com isso, porque há entendimentos de que seja doença e você não pode demitir uma pessoa doente, porque você pode ser processado e condenado por discriminação. Então, o que fazer? Então, assim, ajuda o funcionário, né? Encaminha para o INSS, tenta ver se esse cara consegue um afastamento pelo INSS e se tratar numa clínica de reabilitação. Já vi caso da empresa fazer isso, né? Pagar um tratamento para o funcionário não comparecer. E aí sim, não compareceu no tratamento, não pediu afastamento para o INSS, o que fazer? Justa causa. Não tem o que fazer. A empresa tentou ajudar, mas ele não quis ajuda. Então, na questão da embriaguez habitual, tem que ter um pouco de cuidado, vai depender de caso a caso. Primeiro tenta ajudar, depois demite por justa causa se a pessoa não quiser ajuda, ok? Porque pode ser que reverta, mas pode ser também que não reverta, é muito subjetivo. Mas o que aconselhamos é evitar o passivo trabalhista. Então, tenta o afastamento pelo INSS porque ele está doente, todo mundo sabe, né? Encaminha para o médico do trabalho, verifica a necessidade e pede o afastamento pelo INSS. Depois de tudo isso feito e nada der certo, justa causa, sim, por embriaguez habitual, certo? Outro caso que é bastante interessante e muito comum, no caso de vigilantes. E aí? Vigilante noturno. E aquele soninho? Aquele soninho que dá durante a noite. Como é que a gente faz? Dorme? Não. Se você dormir, você pode ser demitido por justa causa. E você, advogado de empresa, como enquadrar o cara que deu aquele cochilo de meia hora, que era para estar vigiando, mas cochilou? Como é que eu enquadro esse cara? Em desídia. Um vigilante é algo assim muito importante para a empresa, né, para o condomínio, seja lá o que ele estiver vigiando. Um cochilo pode ocasionar um roubo, um desastre muito grande. Então, assim, desídia, tá? O entendimento dos tribunais é que é cabível, sim, em caso de vigilantes que dormem, a aplicação da justa causa por desídia.